Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula de Barcelos, eu sou professora titular de Direito Constitucional da UERJ, no Rio de Janeiro, e eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês, a gente falar um pouco sobre o direito constitucional nesse momento de pandemia, de coronavírus e, em particular, sobre direitos fundamentais, né? A gente está tendo um curso dinâmico e prático de direito constitucional, de direitos fundamentais, no meio de toda essa questão que a gente está envolvido, e é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para a gente rever e colocar em contexto e testar aquilo que a teoria, a jurisprudência, a doutrina vem discutindo há muito tempo sobre direitos fundamentais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre direito à saúde, o direito que é previsto na Constituição de 88. Esse é um ponto importante porque a gente talvez assuma, né, que essa é a regra geral no mundo. Não é. A maior parte dos países do mundo não adota o direito à saúde, ou mais precisamente, né, a prestação de saúde ou prestações para atendimento a problemas de saúde como um direito fundamental. Em boa parte dos lugares essa é uma questão privada. No caso brasileiro, desde 1988, e antes também não era, mas a partir de 1988 a Constituição fez a opção de transformar a prestação de serviços de saúde em um direito fundamental. Portanto, a gente está tratando de um direito fundamental e a gente sempre fala no direito constitucional que os direitos fundamentais em geral têm múltiplas dimensões, né? A gente tem toda uma parte sobre a teoria geral dos direitos fundamentais que trata disso, e a gente vai ver agora na prática, na realidade, como que essa multidimensionalidade dos direitos fundamentais, em particular do direito à saúde, se manifestam. Então, a gente tem agora uma realidade que permite visualizar com muita clareza algumas das questões teóricas que têm sido muito importantes e, nesse momento, mais ainda, são importantes para o direito constitucional, para o direito fundamental à saúde, para o combate, para lidar com essa pandemia com a qual a gente está envolvido nesse momento, espero que não por muito tempo. Bom, a primeira coisa a gente lembrar, quando a gente fala de dimensões do direito à saúde, em geral a gente pensa na primeira dimensão, a dimensão, digamos assim, mais clássica, que é a dimensão subjetiva. O que significa isso? Quer dizer, o direito fundamental, ele gera uma pretensão subjetiva, quer dizer, a pessoa, o indivíduo, tem uma pretensão de ir ao Poder Judiciário e exigir de alguém, em geral do Estado, algum tipo de providência. Então, quando a gente diz que o direito à saúde, e a rigor todos os direitos, em maior ou menor dimensão, mas tratando do direito à saúde, são direitos prestacionais, a gente está querendo dizer exatamente que eles autorizam ou ensejam para o indivíduo uma prestação subjetiva, ou ao menos uma pretensão subjetiva. Quer dizer, se ele efetivamente terá aquele direito ou não, aquilo que ele pretende, isso vai ser visto ao longo, eventualmente, do processo. Mas o direito fundamental à saúde gera, ao menos em tese, uma pretensão subjetiva. Na experiência brasileira desses últimos 30 anos, isso tem se manifestado em quê? Em geral, em medicamentos, a solicitação, demandas pedindo medicamentos e procedimentos médicos ou internações hospitalares, né? Essa dimensão subjetiva tem tido no Brasil nos últimos 30 anos, aí, desde a edição da Constituição, e talvez nos últimos 15 anos de forma mais intensa, uma concentração nesse tipo de demanda em que as pessoas vão ao judiciário e pedem para que o poder público forneça ou custeie medicamentos e tratamentos de saúde. Essa é uma dimensão individual. Então, nesse momento de coronavírus, qual é a pretensão individual mais, enfim, dramática que as pessoas precisam? Quando as pessoas estão apresentando um quadro mais grave, e aí a gente já vai chegar, quer dizer, quando as pessoas estão apresentando um quadro mais grave já é um elemento limitador ou condicionador, mas o fato é que a pessoa vai pretender,
poder fazer o teste e poder ter o tratamento hospitalar quando isso seja necessário, a internação, o ventilador, enfim, o tratamento necessário em geral, que a gente tem visto, né, que o agravamento da situação da pessoa com coronavírus envolve problemas pulmonares e respiratórios e exige para alguns, né, para aqueles que agravam a situação mais, há um tratamento hospitalar, internação, etc. Então, essa é a dimensão subjetiva, né? No Brasil, existe uma pretensão fundada na Constituição e na legislação de o indivíduo ter acesso a essa prestação. Mas é preciso a gente perceber, e essa é uma coisa que a doutrina tem enfatizado muito nos últimos anos no Brasil, que essa dimensão subjetiva, ela não tem um aspecto apenas individual, ela tem também um aspecto coletivo, e isso é muito importante. Nesse contexto a gente está visualizando isso de uma forma dramática. O que significa isso, que tem uma dimensão coletiva? Os recursos para prestar serviços de saúde são limitados. Na verdade, existem várias dimensões coletivas desse direito, e a gente vai ver em outros vídeos, mas nesse momento, os recursos disponíveis, quer dizer, a quantidade de leitos, a quantidade de ventiladores, a quantidade de respiradores, a quantidade de profissionais de saúde, enfim, a quantidade de meios necessários para a prestação desse serviço é limitada, é inevitavelmente limitada. Em qualquer lugar do mundo é limitada. Então, essas pretensões individuais de cada pessoa não podem ser visualizadas ou compreendidas sozinhas, isoladamente, como se elas existissem isoladamente. Elas têm que ser compreendidas no todo. Que todo? O todo é de que existe uma realidade coletiva em curso, de que a gente tem um perfil epidemiológico, como os profissionais de saúde gostam de dizer. Existe uma quantidade grande de pessoas que vai estar precisando, vai ter essa mesma pretensão. Quer dizer, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente se relaciona com essa dimensão coletiva da pretensão subjetiva? Quer dizer, todo mundo vai ter, ou uma quantidade enorme de pessoas, essa é a questão da pandemia, exatamente essa, uma quantidade enorme de pessoas vai ter esta mesma pretensão subjetiva. Como é que se lida com isso? Se lida com isso, e aí é um tema que a doutrina de medicina social e jurídica e de direito administrativo tem começado a discutir de forma mais específica, que é a questão de prioridade. O que a gente está vendo nesse momento de pandemia? Exatamente o estabelecimento de prioridades. De prioridades, primeiro, de quem vai ter acesso a essas prestações de saúde. Então, houve um fenômeno muito interessante, logo no início, né, da pandemia, em que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou que o teste do coronavírus era uma prestação obrigatória dos planos de saúde privados. Muito bem, o que aconteceu? Houve uma corrida a isso, compreensível, mas pouco adequada, e o fato é que isso teve um efeito de escassez. E aí, à medida em que a pandemia foi evoluindo, e está evoluindo, testes, né, recursos que poderiam ser mais úteis para pessoas em situações mais graves, foram gastos por conta da pretensão individual, né, enfim, eu vou ao médico, eu quero, o médico autoriza, e o plano de saúde, enfim, tem que pagar naturalmente, e só que existe uma escassez, assim, não tem teste para toda a população brasileira, como não tem teste para toda a população mundial. Então, o tema das prioridades começa a ter que ser enfrentado na realidade, nesse contexto, né, e aí as prioridades envolvem dentro das prestações de saúde, em geral, o que vai ser prioritário. Então, a maior parte dos estados e municípios, não apenas no Brasil, mas em toda parte do mundo, ou seja, a maior parte dos prestadores de saúde públicos, no caso brasileiro, privados também, cancelaram cirurgias, tratamentos eletivos, coisas que não eram urgentes. Então, por quê? Isso estaria violando o direito à saúde dessas outras pessoas que, por exemplo, tinham uma cirurgia marcada, um problema, às vezes, de coluna, um problema, às vezes, ósseo, enfim, um problema de saúde, né? Não estamos nem falando de uma cirurgia estética propriamente, não, uma questão que a pessoa não é urgente, a pessoa não vai morrer, mas ela tem um problema de saúde.
Prioridades. Então, essa é uma primeira dimensão das prioridades. Então, se nesse momento de emergência, outras prestações de saúde ficam aguardando para que seja possível alocar os recursos de forma prioritária para essa emergência. E tem uma segunda dimensão da prioridade, que é, bom, mesmo dentro da realidade da pandemia do coronavírus, quem vai ter prioridade de atendimento? E aí, os critérios que estão se estabelecendo são gravidade, claro, quanto a pessoa está numa situação de maior gravidade, inclusive o que os médicos estão recomendando é, se você não tem sintomas graves, nem vá ao hospital, nem vá ao hospital. Vamos preservar o acesso a esses recursos, de novo, que são limitados, para aqueles que estão em situação grave. E as pessoas que têm uma situação que as coloca em maior risco. Então, pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, etc. O que é isso? Prioridade. O que é isso? É a percepção de que existe uma dimensão coletiva desse direito fundamental que se manifesta em pretensões individuais, subjetivas, mas que forma um conjunto que não pode ser ignorado, quer dizer, não se pode olhar cada pretensão subjetiva individualmente como se ela existisse num vácuo. Isso não é verdade e é preciso, então, ter uma percepção da dimensão coletiva que é extremamente relevante no direito à saúde e que a pandemia está mostrando de forma, enfim, dramática, na verdade, para todo mundo. Espero que tenha sido útil. Um abraço, tchau, tchau. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos direitos fundamentais, e em particular o direito à saúde, nesse contexto que a gente vive da pandemia do coronavírus. A doutrina, a teoria do direito constitucional, dos direitos fundamentais, sempre destacou a dimensão, quer dizer, sempre, enfim, nas últimas décadas, as múltiplas dimensões dos direitos, e em particular do direito à saúde, que é o foco que eu quero dar aqui hoje. Então, o que significa essa questão de que os direitos têm múltiplas dimensões? Tradicionalmente se imaginava que um direito tinha apenas uma dimensão subjetiva, portanto ele gerava um dever para alguém e uma pretensão para o credor, e portanto o credor tinha a possibilidade, nesse sentido se manifestava essa pretensão subjetiva, de postular aquela pretensão caso o devedor não tivesse adimplido. Essa continua a ser uma dimensão importante dos direitos fundamentais, a dimensão subjetiva. No outro vídeo a gente falou que, na verdade, um direito como o direito à saúde e outros também tem essa dimensão subjetiva, se desdobra em uma dimensão individual, que é a que a gente visualiza mais facilmente antes dessa pandemia, eu visualizava se a pretensão da pessoa ir ao judiciário e pretender uma prestação de saúde para si, um medicamento, uma internação, ou que seja, mas ela tem também, inevitavelmente, e a pandemia trouxe isso à tona de uma forma radical e que, enfim, não pode ser ignorada, ela tem uma dimensão coletiva. Por quê? Porque existe um conjunto de pessoas, na verdade, com pretensões individuais e os recursos são limitados. Então, a gente está vendo acontecer, diante dos nossos olhos, o estabelecimento de prioridades, que é a discussão que a gente ainda não conseguiu muito fazer do ponto de vista teórico e que talvez agora a gente, passada essa pandemia, a gente vai conseguir organizar, diante de recursos limitados, como é que a gente, no Brasil, onde se assegura, né, onde se fez a opção constitucional, político-constitucional, que se transformou numa opção jurídica, de que o direito à saúde seja um direito fundamental, como é que a gente lida com a realidade de que existem mais necessidades do que possibilidades. Quer dizer, como é que a gente estabelece prioridades, com um fundamento em quê? E quem que estabelece essas prioridades? Então, essa é uma dimensão importante dessa dimensão subjetiva do direito à saúde. Quer dizer, não há apenas uma repercussão individual, mas também uma repercussão coletiva. Mas hoje eu quero falar de uma segunda dimensão, que é a dimensão objetiva. E aí, o que significa isso, né? Quando a gente, nas aulas de direito constitucional, nas aulas de direitos fundamentais, a gente fala da dimensão objetiva dos direitos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a consagração de direitos fundamentais, sobretudo em normas constitucionais, em alguma medida em normas internacionais que são internalizadas, ela não
apenas cria para as pessoas, para os destinatários dos direitos, pretensões. Isso é a dimensão subjetiva. Mas ela cria também para o Estado, sobretudo, em alguma medida também para os particulares. Existe um desenvolvimento mais recente, inclusive guidelines da ONU sobre a repercussão dos direitos humanos sobre as empresas, sobre os negócios. Mas vamos voltar para o Estado. Uma repercussão sobre a atuação do Estado como um todo. Quer dizer, a proteção, o respeito e a promoção dos direitos fundamentais, portanto, essas três formas, né, de lidar com os direitos fundamentais, proteger, garantir o respeito e promover, vão repercutir ou devem repercutir na atuação do Estado como um todo. E isso é, de forma simplificada, o que a gente denomina de essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Quer dizer, não é apenas a pessoa que é afetada, que tem uma pretensão, mas há uma vinculação mais ampla do Estado e de agentes privados também de agir de uma forma mais ampla, de modo a garantir o respeito, a proteção e a promoção dos direitos fundamentais. E como é que isso se manifesta na prática? Em geral, a gente vai falar que existe um dever do Estado de proteger os direitos fundamentais, né? Uma expressão que é bastante usada, deveres de proteção. E esses deveres de proteção que o Estado vai ter, quer dizer, como uma consequência dessa dimensão objetiva dos direitos, ele vai se manifestar em muitas frentes, e é o que a gente está visualizando nesse momento da pandemia do coronavírus. Uma primeira dimensão envolve a edição de normas. Quer dizer, uma das primeiras iniciativas, ainda em fevereiro de 2020, foi a edição de uma lei federal, nacional, tecnicamente, a Lei 13.979, que estabeleceu uma série de providências, uma série de possibilidades de atuação para o enfrentamento, esse é o termo que a lei usa, da pandemia do coronavírus. Então, o Estado, para promover o direito fundamental à saúde, para proteger o direito fundamental à saúde, ele precisa não apenas estar, né, aguardando que as pessoas venham e ajuizem ações para pretender prestações de saúde. Ele precisa agir, ele precisa tomar providências. E um dos veículos dessa ação é a edição de normas. E aí, é claro, existe a discussão importantíssima de quem é que é competente para editar as normas, né? A distribuição de competências entre os entes da federação, se é a União, se é o Estado, o município e tal, e se a matéria precisa de lei, efetivamente, trata-se de uma matéria legislativa, ou se existem já normas que autorizam determinadas ações administrativas que podem ser levadas a cabo pelo Poder Executivo, pela administração pública de forma mais ampla. Mas o ponto aqui é que essa dimensão objetiva do direito fundamental à saúde, ela vai impor, ela vai exigir que o Estado pratique atos, se comporte, tome atitudes, desenvolva atividades para proteger esse direito. E essa atividade, essa dimensão objetiva que vai veicular esse dever de proteção, ou deveres de proteção, porque são múltiplos, envolve, em primeiro lugar, a edição de normas. Em segundo lugar, não basta editar norma, quer dizer, norma sozinha, norma no papel, hoje em dia, né, no computador, ela não transforma a realidade. Então, além da edição das normas, é preciso que atos sejam praticados. É preciso que os serviços que as normas prevêem sejam efetivamente prestados. Então, nós estamos falando de uma quantidade de atos e a gente está vendo isso acontecer todo dia. Quer dizer, a gente está vendo a organização do SUS, estão estabelecendo prioridades, a gente vai falar já de alocação de recursos, quer dizer, atos precisam ser praticados, e aí a gente já vai para a administração pública, para os poderes executivos, para os ministérios, para as secretarias estaduais e municipais. Então, a dimensão objetiva do direito à saúde exige que o Estado pratique esse conjunto de atos que são necessários para o atendimento, o enfrentamento do problema de saúde da pandemia que a gente está enfrentando. Uma questão que vai ser importante, eu falei, os atos necessários. Quais são os atos necessários? Essa é uma discussão importante de proporcionalidade, né? Quais são os atos necessários para enfrentamento da pandemia? Mas o ponto
sejam quais forem esses atos, e essa é uma outra discussão, a dimensão objetiva do direito à saúde exige que o Estado vá praticar, o Estado, o poder público, de forma ampla, pratique atos vinculados, que ele considere necessários à promoção desse direito, à proteção desse direito. Uma terceira coisa, quer dizer, alocar, elaborar normas que sejam necessárias, praticar os atos, e há uma terceira questão inevitável, que é a alocação de verbas. Esse é um ponto, esse é um tema, né, a questão dos custos dos direitos, que a gente, não, em geral, não discute muito, fica para os técnicos, fica para o pessoal de financeiro, o pessoal que estuda orçamento, mas a realidade é que a discussão dos direitos precisa passar pelo debate da alocação de verbas. Então, hoje, a discussão em torno do enfrentamento da pandemia envolve da onde virá o dinheiro que é necessário para enfrentar esse problema com os quais estamos lidando. Vão ser criados novos tributos, gastos vão ser eliminados ou reduzidos, quer dizer, de onde que vai vir este dinheiro? E isso é fundamental, porque não cai da árvore, né? Ele vai sair da sociedade de alguma forma, e, portanto, é preciso discutir claramente, com transparência, nesse contexto da dimensão objetiva do direito, da onde vai vir o dinheiro, quais vão ser suas prioridades em matéria financeira para atender o enfrentamento dessa emergência em matéria de direito fundamental, em matéria de direito à saúde. Então, esse tema dos custos da alocação orçamentária é fundamental para a dimensão objetiva dos direitos em geral e do direito à saúde, do qual a gente está falando em particular. Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre um tema muito importante do direito constitucional, que é a separação de poderes, de o que cada um dos poderes faz ou deve fazer, e esse tema se torna especialmente relevante quando a gente trata de direitos fundamentais, da proteção de direitos fundamentais, e no contexto dessa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, né? Nós temos problemas emergenciais de direitos fundamentais e a questão que vai se desenhando e, enfim, se desenvolvendo, e é importante a gente observar, e algumas discussões também se colocam, bom, o que cada poder faz? O que cada poder deve fazer num contexto como esse, no momento de crise, de emergência de direitos fundamentais? E aqui é muito interessante a gente pensar que, na verdade, o que a gente observa, e nos últimos anos, no Brasil, muito se tem discutido sobre o protagonismo do poder judiciário, com a judicialização da política, judicialização da vida de uma forma mais ampla, o que é real, quer dizer, houve uma ampliação importante do papel do judiciário nos últimos anos no Brasil, mas a verdade é que, diante de uma crise como a que a gente está vivendo, o que a gente vai observar é o protagonismo do poder executivo. E é muito importante a gente perceber que o poder executivo, ele acaba sendo o poder que concentra um conjunto muito grande de atribuições. A gente pensa, em geral, nas atribuições de executar a lei, e é uma atribuição central do Poder Executivo, mas, na realidade, tudo que não é prestação jurisdicional propriamente a cargo do Poder Judiciário e que não é atividade legislativa, acaba sendo do Poder Executivo. A gente tenta um pouco classificar, a teoria tenta um pouco classificar as atividades, então existem classificações de atos de Estado, atos de governo, quer dizer, outra parte da doutrina, mais do direito administrativo, vai tentar organizar a atividade do executivo em função de níveis de discricionariedade, de níveis de vinculação, enfim. O importante para a gente perceber, do ponto de vista da atuação do Estado, é que o Poder Executivo acaba realmente concentrando uma quantidade grande de competências, e isso é importante a gente ter essa realidade para perceber a importância dos controles por parte do Legislativo, do Judiciário e, eventualmente, de outros órgãos também, mas o certo é que é o Poder Executivo, é a administração pública que acaba concentrando a
maior parte das atividades do Estado relacionadas com a realização de atividades. E num momento de crise, num momento de emergência, é exatamente isso que acontece, e é isso que a gente está observando, tanto no âmbito federal, estadual, DF, municípios. O executivo parte e começa a praticar atos, começa a editar previsões, normas, para tentar o enfrentamento dessa crise. Portanto, é preciso a gente ter essa perspectiva de que o executivo acaba sendo o protagonista, ele tem os órgãos técnicos, ele tem a aparelhagem, ele tem pessoal, ele tem o dinheiro, os materiais, os equipamentos, enfim, toda a estrutura, compras para prestar serviços. Então, esse é um ponto importante, né? E o legislativo? Quer dizer, que papel tem o legislativo? O legislativo tem um papel muito importante de estabelecer as balizas para a atuação do executivo e controlar essa atuação ao longo do caminho. Então, se a gente lembrar, o princípio da legalidade continua valendo, né? É claro que ele passa, né, passou e passa por uma reformulação, mas a ideia é a de que a restrição de direitos depende de previsão legislativa. É claro que nós passamos por uma certa flexibilização dessa ideia mais rígida. Então, hoje a gente trabalha com a ideia de reserva de lei formal e material. Então, algumas matérias no sistema constitucional brasileiro podem ser objeto de medida provisória, como nós sabemos, e foram editadas medidas provisórias agora para alterar a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, que exatamente trata do enfrentamento do coronavírus. Mas, então, existe essa figura da reserva de lei formal que o direito brasileiro admite, quer dizer, não é apenas lei elaborada pelo Poder Legislativo que pode restringir direitos, as medidas provisórias também podem, dentro de limites, lá que estão no artigo 62 da Constituição, e existe ainda a figura da reserva de lei absoluta ou relativa, em que se admite que, em algumas hipóteses, a lei possa estabelecer, enfim, não detalhar toda a disciplina de uma matéria, estabelecer diretrizes que vão ser preenchidas pelo Poder Executivo, e aqui há uma certa sutileza até que ponto vai o poder regulamentar do Poder Executivo de regulamentar uma lei, e a partir de que momento, na verdade, o legislador está fazendo uma delegação legislativa, portanto, transferindo o poder normativo para o Executivo. Então, nesse campo, quer dizer, há uma lei, mas a lei é muito genérica, a lei é excessivamente vaga, a lei, na verdade, transfere decisões políticas fundamentais para o executivo, aí a gente já estaria no campo da delegação legislativa, que eventualmente não será válida, né? O Supremo tem o entendimento de que a delegação legislativa do legislativo para o executivo, ela depende, para ser válida, de ser necessária, tecnicamente necessária em geral, ela não pode ser em branco, ela não pode ser uma previsão absolutamente genérica, ela precisa ser acompanhada de parâmetros. Então, esses dois elementos aí, a necessidade da delegação, necessidade lógica, necessidade técnica e a existência de parâmetros, são elementos que o Supremo, em geral, usa para avaliar a validade de uma delegação legislativa. Mas, enfim, seja uma norma, uma lei que se vale de um detalhamento mais amplo para a restrição de direitos, que é, enfim, em tese o ideal, seja uma lei que deixa mais espaço validamente para o executivo, o certo é que o legislador é que vai tomar as decisões fundamentais em matéria de restrição de direitos, e isso é um ponto muito importante. Aqui é preciso a gente perceber que existe um equilíbrio que o legislador considera, enfim, ou que pelo menos deveria considerar. Quanto mais detalhada uma lei, em termos das suas previsões, menor a flexibilidade e adaptabilidade dela ao longo do tempo na sua aplicação, porque a realidade é sempre mais complexa do que a gente é capaz de antecipar. Por outro lado, quanto mais ampla ou vaga sejam as previsões contidas na lei,
mais você cria insegurança jurídica acerca dos seus termos e uma insegurança jurídica pulverizada, porque você vai atribuir, quer dizer, às autoridades administrativas, que podem ser múltiplas, dependendo de quem seja o competente ou quais sejam as instâncias competentes para dar execução a essa lei, cada um vai poder dizer o que a lei define ou prescreve ou veda, enfim. Então, existe aqui um ponto de equilíbrio importante e, sobretudo, quando a gente está tratando de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles dependem de previsão legislativa para serem restringidos. E aqui é importante a gente ter isso em conta, inclusive, para a validade de restrições que não contem com fundamento legal. No caso que a gente está vivendo hoje, a gente teve, quer dizer, a gente tem a Lei 13.979, que prevê de forma até bastante específica as medidas que podem ser utilizadas, mas ela tem cláusulas gerais. Por exemplo, não é a lei que define quais são as atividades essenciais que vão ser, que não podem ser restringidas ou fechadas ou paralisadas, isso foi definido por decreto presidencial, e a lei também não define de forma clara, enfim, quem são as autoridades competentes, ela faz uma menção genérica a isso, e é claro que no âmbito federativo a gente pode ter vários níveis da federação, União, Estados, DF, municípios competentes para algumas matérias. O ponto é, o legislativo, do legislativo é que vai partir a autorização para a restrição de direitos, os limites dessas restrições, e é o legislativo igualmente que vai e deve controlar a atividade do executivo. Quer dizer, o legislativo sempre pode e deve acompanhar e eventualmente revogar uma autorização ou alterar uma autorização anteriormente concedida, criar novos condicionamentos ou flexibilizar alguma coisa, enfim. Esse é o papel do legislativo. O papel do legislativo é ser o órgão democrático no qual as discussões, as diferentes visões da sociedade estão sendo debatidas e as decisões em torno das restrições no momento de crise devem ser tomadas e o acompanhamento dessa execução deve ser feito para adaptações serem implementadas. E o Poder Judiciário? Esse é um ponto muito interessante, porque muito se tem falado do judiciário nos últimos anos, mas num momento de crise, o judiciário acaba sendo naturalmente, compreensivelmente, acaba ficando numa posição de maior autocontenção. Nas decisões do Supremo monocráticas que já foram proferidas, uma das coisas que é dita, e o ministro Marco Aurélio diz, olha, a gente está num momento de crise, existe uma autorização legislativa, o executivo está tomando as medidas, não cabe ao judiciário ingressar nesse momento assodadamente para desfazer ou, enfim, impedir alguma atuação do executivo que tem fundamento legal e que está em curso para lidar com um problema emergencial. Então, o judiciário, nesse momento, ele acaba naturalmente tendo uma posição de maior autocontenção e quais são as discussões, né? Algumas decisões pelo país afora foram tomadas, mandando fechar estrada, mandando fechar isso e tal, mas têm sido revertidas um pouco nessa linha da autocontenção. Olha, isso é o executivo que tem que fazer, avaliando a partir dos parâmetros fixados na lei. Mas há uma questão que começa a chegar ao judiciário e que em algum momento o judiciário vai ter que decidir, que é a definição de quem é o competente dentro da federação para tomar essas decisões. Então, dentro de entre atos dos diferentes níveis conflitantes do município, dos estados, da União, conflitantes sobre determinada matéria no momento da crise, o particular que eventualmente seja afetado, esteja no meio de uma confusão normativa, ele vai ao judiciário e o judiciário, então, não vai propriamente mandar tomar medidas, não vai ter essa iniciativa, esse é o ponto da autocontenção, mas ele vai ter que decidir questões relacionadas com a definição de competências constitucionais. Quem pode fazer o quê? Que norma, afinal, o particular deve obedecer quando existe esse conflito. Esse, a rigor, é um tema clássico do direito constitucional, que no momento de crise, no momento de grande atividade, né, de todos os executivos, de todos os níveis federativos, a discussão, quando não seja possível conciliar, vai acabar sendo definida pelo Poder Judiciário. Espero que tenha sido útil para vocês, um abraço, tchau, tchau, espero que todos estejam bem.